Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Capítulo 25, 2 Crônicas, com o filho de Joás, Amazias. Amazias, ele começa a reinar com 25 anos. Ele reina ali em Jerusalém, 29 anos. E o versículo 2 fala assim, ó. Ele fez o que era correto diante do Senhor, mas não o fez com integridade de coração. Ele fez com ganância. Então ele não tinha um coração honrado ao Senhor. E aí no versículo 7 fala que um profeta, um homem do Senhor, veio até ele e deu um conselho para ele, falando assim, ó rei, não deixe o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos de Efraim. Então, Amazias iria enfrentar um exército dos edomitas e ele iria levar todo o exército, mas o profeta deu um conselho para ele. E ele até questiona ali que ele tinha pago os homens para ir para a guerra, mas ele falou, se você quiser ouvir o meu conselho, não leva os homens de Efraim. E aí ele vai, ouve o profeta, vence os edomitas, mas olha o que acontece depois da sua vitória, no versículo 14. Quando Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir e os levou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando incenso. Irmãos, em vez de ele dar glória e honra a Deus, que deu a vitória para ele, e ainda levou o profeta para orientar, dizendo para ele que aquela vitória estava vindo do Senhor, ele não entendeu nada. Ele foi lá, pegou os ídolos dos deuses da terra, os ídolos derrotados, e adorou os caras, velho. Adorou ali, levantou incenso, e isso ali desagradou o coração de Deus, a ponto de Deus levantar um profeta de novo, um profeta anônimo, para repreender ali a sua atitude, e ele manda o profeta ficar calado. Ó, versículo 15. Por isso o Senhor se irou contra Amazias, ele enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram os seus próprios povos da sua mão? Não livrou nem eles, porque tu foi buscar um Deus derrotado? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Ele repreende lá o profeta, não quer ouvir. Ainda fala o profeta assim: Cala-te, queres ser morto? Então o profeta calou-se depois de dizer: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. E aí depois nós vemos que ele, todo orgulhoso dessa vitória, ele quer lá enfrentar o rei de Israel, Jeoás. Presta atenção, irmãos, os nomes meio que às vezes confundem a gente. Então Joás era o rei que foi pai de Amazias. E esse aqui é Jeoás, que é o rei de Israel. Então Amazias, rei de Judá, e Jeoás, rei de Israel. Então Amazias, ele ficou orgulhoso que venceu os edomitas e agora ele quer medir força com o rei de Israel. E aí o rei de Israel fala, cara, não faz essa loucura, a gente não precisa se enfrentar. Mas ele não dá ouvido ao rei de Israel e vai lá e enfrenta o rei de Israel, e o rei de Israel então vence ele e o aprisiona. Ele fica prisioneiro de Jeoás, e depois que Joás morre, não fala exatamente como ele morre, os homens conspiram ali contra Amazias e o matam, tá, irmãos? Então, assim termina a história do seu reinado. Ele perde para Israel e depois é morto por uma conspiração. Então, Amazias não foi um homem íntegro, não foi um homem correto, foi um rei, um péssimo rei, que tendo uma vitória maravilhosa com Deus, não o honrou como deveria ser honrado. Beleza, irmãos? Graça e paz a todos. Fui!